O Antigo Testamento, uma coleção de histórias que atravessa milênios, né? Às vezes pode parecer um verdadeiro labirinto. Mas e se a gente tivesse um mapa? A ideia aqui é justamente essa, traçar uma linha do tempo clara, do comecinho ao fim, para a gente conseguir enxergar a grande história que amarra tudo. Então vamos começar. Um bom jeito de entender a Bíblia é pensar nela como uma grande peça de teatro, dividida em 3 atos. Primeiro, o Antigo Testamento. Depois, o período entre os testamentos. E, por fim, o Novo Testamento. Hoje o nosso foco vai ser todo no primeiro ato, a parte que prepara o cenário para tudo que vem depois. E a nossa jornada começa, literalmente, no início de tudo. Essa primeira grande fase cobre as narrativas mais antigas da humanidade, desde a criação do universo até a formação de uma única família, que vai se tornar o ponto central de toda a história. Então, começamos no que é chamado de período antediluviano. Essa palavra antediluviano significa simplesmente antes do dilúvio. A cronologia bíblica mais tradicional o coloca há milhares de anos lá no Vale do Eufrates, o cenário que a narrativa nos apresenta como o berço da civilização humana. O dilúvio, dentro da história, funciona como um reinício completo. É como se o tabuleiro fosse limpo, e das águas surja um novo palco para a civilização, com novas cidades, novos conflitos e, o mais importante, novas promessas. E esse mundo pós-dilúvio se desenvolve muito rápido. A gente vê a ascensão de cidades-reino, como Babel, e a construção de zigurates, que eram aqueles templos enormes em forma de pirâmide. É exatamente nesse cenário, numa cidade super avançada chamada Ur, que a história foca em uma figura que vai mudar tudo: Abraão. A partir daqui, a narrativa se fecha em uma única linhagem. Tudo começa com uma promessa feita a Abraão. Essa promessa passa para o filho dele, Isaque, e depois para Jacó, cujos 12 filhos dão origem às famosas 12 tribos de Israel. E há uma baita reviravolta na vida de um desses filhos, José, que acaba levando essa família inteira lá para o Egito. Só que a história toma um rumo bem sombrio. O que começou como um refúgio seguro no Egito se transforma em séculos de escravidão. E é nessa fornalha, nesse período de opressão, que uma família finalmente se transforma em um povo, forjando uma identidade que os definiria para sempre. Olha, a experiência no Egito teve 2 fases muito distintas. Primeiro, umas décadas de paz, de prosperidade, tudo tranquilo. Mas então um novo faraó chega ao poder. Ele olha para o crescimento da população israelita, fica com medo e os escraviza brutalmente. Isso prepara o cenário para uma libertação épica. E que intervenção! Essa frase marca o grande ponto de virada da história. É o chamado de Moisés, o momento em que a narrativa muda da opressão para a esperança de libertação. A saga do Êxodo está prestes a começar. Depois da saída do Egito, eles passam 40 anos no deserto, e bem no centro do acampamento itinerante deles estava o tabernáculo. Pensa nele como um templo portátil, sabe? Ele era o coração da comunidade e um símbolo constante da presença divina, guiando o povo em direção à terra prometida. Depois daquela longa jornada no deserto, eles finalmente chegam. Esta próxima fase é toda sobre tomar posse da terra prometida, estabelecer uma nação de verdade e, eventualmente, alcançar um apogeu, uma verdadeira era de ouro sobre o governo dos seus reis. A transição para uma nação não acontece da noite para o dia. Primeiro vem a conquista da terra. Depois, um período longo e muitas vezes caótico, governado por líderes tribais, os juízes. E, finalmente, o povo pede um rei, dando início à era da monarquia. Esse período inicial da conquista, que durou uns 7 anos, foi liderado por Josué, o sucessor de Moisés. O momento decisivo foi a travessia do Rio Jordão. A base militar foi montada em Gilgal e o centro religioso, onde o tabernáculo foi erguido, ficou em Siló. Depois da conquista inicial, a nação entrou num período bem estável, conhecido como a Era dos Juízes. Era um ciclo vicioso, sabe? O povo se afastava, era oprimido por nações vizinhas, aí eles clamavam por socorro e um juiz era levantado para libertá-los. O último e mais importante desses líderes foi Samuel. E assim começa a Era do Reino Unido. Saul é o primeiro rei, uma figura bem trágica. Ele é sucedido por Davi, o rei guerreiro que transforma um bando de tribos no império, e faz de Jerusalém a sua capital. O ápice vem com o filho dele, Salomão, que herda a paz e constrói o lendário templo, inaugurando a Era de Ouro de Israel. Mas como em muitas grandes histórias, o auge é seguido por uma queda.
Após a morte de Salomão, a nação se parte ao meio. O que vem a seguir é uma longa e trágica história de divisão, declínio moral e, no fim, uma derrota devastadora. Pois é, depois da morte de Salomão, o reino racha em dois. No norte fica Israel, que dura uns 250 anos antes de ser conquistado pelos assírios. No sul fica Judá, com a capital em Jerusalém. Esse reino sobrevive por mais um século e meio, mas eventualmente também acaba sendo derrotado pelos babilônios. A derrota de Judá leva ao que ficou conhecido como exílio babilônico. A liderança da nação é levada cativa. E por 70 anos, eles vivem como exilados, longe da sua terra, longe do seu templo. Esse número 70 se torna um símbolo de profundo luto e reflexão nacional. Mas a história não acaba na derrota, não. O capítulo final do Antigo Testamento é sobre o retorno. É a história de um povo que volta para casa, enfrentando a tarefa dificílima de reconstruir não só uma cidade, mas a sua própria identidade e esperança. E a geopolítica muda de novo. O Império Persa conquista a Babilônia e, numa reviravolta surpreendente, permite que os exilados judeus voltem para casa. O cativeiro termina, dando início ao longo e difícil processo de reconstruir a nação e a fé. E pronto, tá aí o nosso mapa do Antigo Testamento. Uma jornada incrível, né? Da criação ao reino, do colapso à esperança de um recomeço. A grande pergunta que fica no ar encerrando este ato é: o que será construído sobre essas ruínas e promessas? Bom, a resposta para isso já é a ponte que nos leva direto para o próximo capítulo da história.